Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se permanecemos na verdade da palavra, Deus estará sempre ao nosso lado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós conseguimos entender um pouquinho mais do mundo espiritual, coisas que nós nem imaginávamos. E a maior delas é que Deus é o amor. Aquilo que nós procuramos nas pessoas está em Deus, na presença do Espírito Santo. Quando nós fazemos uma oração, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós aceitamos a verdade da Sua palavra, Deus se manifesta dentro de nós. E essa manifestação pode ser sentida através dos nossos sentimentos. Deus, Ele vai permanecer conosco enquanto os nossos pensamentos estiverem no alto. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós costumamos a pensar nas coisas que nós lemos, a imaginar, a nos colocar naquela situação. Você imagina como deve ser muito bom os discípulos que poderiam ver Jesus atuando, fazendo os milagres, expulsando os demônios, dando os sermãos, no dia a dia, comendo, partilhando o pão. Só que a Bíblia deixa muito claro que eles não entendiam o que estava acontecendo. Tinham insights, tinham momentos aos quais pareciam que eles estavam entendendo. Um deles é quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizes que eu sou? E Pedro olha para ele e diz: olha, tu és o Cristo. E Jesus diz: olha, o Espírito está com você, porque isso é uma coisa que Deus não revelou aos homens. E logo depois Jesus diz que ele deveria sofrer todas as consequências das promessas dos profetas, mas que ele iria voltar. E Pedro começa a repreendê-lo. Porque quando nós não aceitamos a mensagem de Deus, Jesus ele deixou claro, ele disse a Pedro: arreda de ti, de mim, Satanás. Esse é os desejos do homem e não de Deus. Minutos atrás, Jesus tinha dado a chave do reino a ele, e tudo que ele ligasse na terra estaria ligado no céu, e um pouquinho depois, ele já estava chamando Pedro de Satanás. E é isso que nós temos dificuldade de entender, que tudo aquilo que nós discordamos de Deus, quem que vem tomar lugar no nosso corpo é o diabo. E não tem aquela zona neutra, zona morta. Se você não está orando, não está buscando o tempo todo, sinto lhe informar. E aí nós conhecemos pessoas, achamos bonito pessoas, temos interesses pelas pessoas e assim vai seguindo as coisas, e nós não conseguimos enxergar isso. Sabe por quê? Porque espiritualmente nós estamos mortos. Nós não temos sabedoria, só temos interesses. Só buscamos os nossos prazeres, a nossa própria satisfação. E uma coisa nós aprendemos, que nós somos eternos insatisfeitos. Seja pela ganância, seja pela luxúria, seja pela forma que nós nos comportamos, pela forma que nós agimos, pelos excessos. Poxa, uma pessoa chegar a beber até vomitar, você acha que isso é normal? Uma pessoa comer até passar mal? Não tem alguma coisa de errado acontecendo e a gente não consegue enxergar porque a gente está cego, a gente está morto? E a única coisa que pode nos fazer despertar é a palavra de Deus, porque é através dela que a nossa fé aumenta. Sem a palavra, nós somos como velas apagadas. Por mais que você seja uma vela, você não tem luz. E a luz, ela vai consumindo. Então a palavra, ela precisa ser alimentada sempre.
Sempre nós vamos ler a palavra de Deus, sempre nós vamos orar, ouvir louvores, evangelizar. Isso não é uma coisa de fim de semana, quando você vai na igreja. Você quer estar morto espiritualmente, só faça isso para Deus. Só faça como os fariseus faziam, cumprir uma tabela. Você quer que Deus ele permaneça do teu lado? Quer parar de se sentir sozinho? Quer parar de se sentir cansado? Quer tirar esse sentimento de medo? Quer que a ansiedade saia da sua vida? A aflição? Todo sentimento ruim é a ausência de Deus. Quando Jesus está conosco, nenhum desses sentimentos se atreve a existir dentro do nosso coração. Porque aonde existe a luz, as trevas elas deixam de existir. E aí nós vamos lá na palavra, lá em João 14, versículo 23 a 26. A palavra do Senhor ela diz assim: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disse a vocês. Então, quem está dizendo essas palavras? Jesus. E tudo aquilo que Jesus diz é lei. Eu não tenho por que questionar e nem desconfiar. Jesus foi o único que viveu nessa terra agradando a Deus 100%. Foi o único que não falhou. Se você ler o Antigo Testamento inteiro, todos falharam, todos, não teve nenhum. E para que as promessas de Deus elas pudessem ser cumpridas fielmente, Deus mandou o seu próprio Filho para fazê-lo. E ele não veio na natureza de Deus, ele veio na natureza de homem, assim como nós, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações. Jesus se colocava em oração diversas vezes, e quando ele precisava fazer um milagre, ele pedia para quem? Para Deus. Ele não se atrevia a ele ir lá fazer alguma coisa, mas sempre pedia para Deus. E essa mesma mensagem, ela pode estar junto do nosso coração ou longe. Pode estar nos nossos pensamentos ou apenas contidas dentro de uma Bíblia fechada em casa. Cada vez que você abre a palavra de Deus, você dá a oportunidade de Jesus viver a tua vida, do poder de Deus atuar sobre você. Só que nós devemos aprender da forma que Jesus fazia, agradecendo as oportunidades que nós temos de nos alimentar, pedindo perdão para Deus às vezes que nós falhamos por não cumprir aquilo que Ele ensina. Devemos nos colocar na posição de servo e perguntar: Senhor, o que posso fazer por você? Não viver a nossa vida como se ela fosse nossa, como se Deus fosse um amuleto que você vai lá e pede o que quer. Cada vez está mais difícil de pregar a palavra genuína. Primeiro, porque os meios que nós temos para isso estão nos censurando. Segundo, que nós temos um povo que se agrada mais com a mentira do que com a verdade. Um povo que se vende por nada. Será que no dia do juízo final vai poder ser feito alguma coisa para mudar o que já está escrito? Você chega lá e vê que o seu nome não está no livro da vida, que você jogou a tua vida inteira fora. Se você conversa com uma pessoa de mais idade, é sempre esse o sentimento. Ela gostaria de ter feito outras coisas. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. Tá sentindo falta de amor, bebê? Tá? Você acha que você não é amada por quê? Porque o teu marido te trocou por uma mais novinha? Você acha que você não é amada por quê? Porque você escolheu mal as pessoas? Ou, marido, você acha que você não é amada por quê? Porque a tua mulher te traiu, te trocou por outro? Foi por alguém que tinha mais dinheiro, mais novo? E ainda assim a gente continua achando que o amor é uma escolha pessoal.
Olha o que Jesus está dizendo. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Para mim obedecer qualquer coisa eu tenho que conhecer. Você imagina se a gente estivesse andando numa rodovia onde não tivesse placa de limite de velocidade. Ou você ia andar 20 por hora a via inteira e ia tomar multa por você estar andando devagar demais, ou você ia acabar tomando multa em todo canto porque você não sabia se era 60, 80, 100, 120. Eu preciso ver para me reconhecer. E eu só posso reconhecer se eu ver a mensagem de Deus. E todo dia o que eu peço? Leia a palavra de Deus. Coloque a sinalização na sua rodovia. Para de ficar tomando multa o tempo inteiro. Porque toda vez que você paga uma multa era um dinheiro que era teu e você está dando para lugar nenhum. E o meu Pai a amará. Então se eu obedeço aquilo que Jesus coloca dentro do meu coração, Deus ele me ama. Então eu já não preciso mais ficar procurando amor nas pessoas. Ficou muito claro isso. Então o que eu preciso fazer? Obedecer a palavra de Deus. Ah, mas é todas as leis. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, Ele mesmo coloca dentro do nosso coração o que é e o que não é. Mas para mim poder ter essa primeira intimidade, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso acreditar que Ele existe, eu preciso ouvir a mensagem, eu preciso conhecer a mensagem. E o meu Pai e eu viveremos com ela. Então aqui a frase que foi dita já diz: Deus estará sempre ao nosso lado enquanto a verdade, enquanto a palavra estiver dentro de nós. E se eu não fizer o que a palavra fala? É o diabo que está na tua vida. Então você vai dormir com o diabo, você vai conversar com o diabo, você vai ser casado com o diabo, você vai ser o pai do diabo, porque teu filho vai ser um mentiroso, porque a verdade só está em Deus. Você acha que Jesus diria: eu sou o caminho, a verdade e a vida? À toa, mas o teu filho é a joia do Jesus. Não, esse é bom, esse é porreta. Ou a tua mulher ou você mesmo. Porque é fácil ficar apontando as pessoas. O primeiro que eu tenho que apontar sou eu. Se eu não oro, se eu não busco, se eu não faço, o diabo está vivendo a minha vida. Por isso que eu não faço o que eu quero, por isso que eu não tenho controle. Por isso que o tempo inteiro eu só fico pensando em coisa que não presta. Eu pego as oportunidades e destruo tudo. Eu pego o dinheiro que está na minha conta e destruo tudo. Eu pego a reputação da minha família e destruo tudo. Só fico procurando ver a vida dos outros. Às vezes a gente olha redes sociais, essas coisas, e graças a Deus eu não tenho, e fica ali imaginando e dando opinião, e falando. Todo mundo vivendo e você vendo e dando opinião, como se fosse um espírito morto. É assim também quando você fica fazendo fofoca, fica dando a tua opinião e as coisas. E você sabe o que o diabo quer? Que o tempo passe. E o tempo tem passado cada vez mais rápido. Para os cristãos o tempo está sendo abreviado. Esses não estão sentindo o tempo passar porque eles estão usando o tempo para adorar e louvar o Senhor. Mas para aqueles que não estão, cada dia mais o copo está cheio e o coração vazio. Cada dia mais essas pessoas estão querendo sair da onde que elas estão para procurar algum lugar para ver se passa esse sentimento ruim. E nós estamos vivendo com Deus por quê? Porque a palavra de Deus está em nós. Mas e a pessoa que não está? A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. A mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqueles que não amam a Deus não aceitam a mensagem de Deus. Não adianta você pegar versículo da Bíblia e ficar mostrando para a pessoa. Ela não acredita nas mesmas coisas que você. Ela quer soluções do mundo. Você está ali falando da mensagem de Deus, a pessoa está pensando como ela pode corromper o teu coração para satisfazer os prazeres dela ou para que você dê o que ela quer. Então ela vai se vitimizar, vai se fazer de coitada, vai fazer de se desentendida. Oh meu Deus, oh pecadinho, né? Oh dó do capeta, né? É uma dó. Olha dentro do olho dessas pessoas e vê se tem alma nesse corpo. Vê se tem alguém ali dentro. Parece uma carroça vazia fazendo barulho.
E Jesus estava pregando essa mensagem enquanto ele estava com eles. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas, quando eu não estiver, fiquem tranquilos. Porque tem alguém que vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Quem que nos ensina a fazer o certo? É o Espírito Santo. Quem nos mandou o Espírito Santo? Foi Deus. É o nome de quem? De Jesus. Então, quando nós chamamos Jesus, quando nós pensamos em Deus, quem que vai vir nos socorrer? É o Espírito Santo. Quem que nos dá sabedoria? É o Espírito Santo. Quem que nos ensina todas as coisas? É o Espírito Santo. Por que eu falo? Vai lendo a Bíblia, não se preocupa em entender. Você não tem que parar de ler nada, só continua. Continua até que o Espírito Santo vir. Que a hora que ele vir, as coisas vão ser reveladas. E você vai ler essas palavras muitas e muitas e muitas vezes. Todos os dias. Isso não é uma peregrinação que tem um começo e um fim. Nós pararemos de ler quando nós morrermos. Até lá, é todo dia. A oração é todo dia. Buscar a Deus é todo dia. Você não quer o auxílio de Deus? Você não quer que Ele te ajude? É desse jeito. Ou você vai sozinho. Aí depois não reclama, que as pessoas são ruins, que a máscara caiu, que ninguém é bom, que não sei o quê, que nem na igreja tem gente boa, que não sei na onde, diriri. Vai ser assim mesmo. E o Espírito também vai fazer que nós lembramos de todas as coisas que Jesus disse. Então eu não preciso ficar decorando a palavra de Deus. O que eu tiver que lembrar, eu lembro no momento, e a hora que eu estiver lendo, aquilo é uma confirmação na palavra. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 22, 25 e 26, a palavra do Senhor ela diz assim: não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada e ela está enganando a si mesmo. Então Tiago está repetindo o que Jesus disse. Só que se a gente não conhecer o que Jesus disse antes, o que Tiago diz às vezes fica estranho. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem. E que mensagem é essa? É a que o Espírito Santo está colocando dentro do nosso coração. Então eu tenho que ouvir a mensagem de Deus, eu tenho que ouvir. O Espírito Santo está dizendo perdoe, eu vou lá e perdoo. Ele está dizendo vai lá e faça, eu vou lá e faço. Ele está me pedindo para entregar uma Bíblia para uma pessoa, para evangelizar, para buscar, para fazer, para orar, para louvar. Para não fazer nada, para ficar em silêncio muitas vezes, eu vou lá e obedeço. Eu não sou apenas ouvinte da mensagem. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Sem o Evangelho existe liberdade? Sem o Espírito Santo existe liberdade? Você acha que a liberdade é o quê? É uma vontade que as pessoas elas têm de ser livres? Pensa numa pessoa numa cadeia, que ela cometeu diversos crimes e ela está lá. Será que a liberdade é a vontade que ela tem de estar livre? Será que ela conseguiria sair de lá? Ou ela teria que pagar a pena dela para sair de lá? Quando nós buscamos a Jesus, Ele paga a nossa pena. E aí eu sou livre. Porque enquanto eu não consigo reconhecer isso, eu continuo escravo, escravo do pecado. Eu continuo vivendo na escuridão, continuo não sabendo quem eu sou nem para onde eu vou, continuo não sabendo nada. O homem sem sabedoria, mesmo que tenha toda a inteligência do mundo, é a pessoa mais ignorante que pode existir, porque ele não consegue controlar os seus passos. Pode ser excelente para fazer uma prova do Enem, mas é um péssimo pai de família, é uma péssima pessoa para você poder trabalhar. É como uma pessoa que ela só tem dinheiro, ela não tem mais nada.
E quando ela morrer, o que ela vai pagar a troco da alma dela? Não vai pagar nada. Só que sem sabedoria e a gente cheio de vontade de ter uma opinião, fica complicado. Então nós descobrimos que é através da palavra de Deus que nós conquistamos a nossa liberdade. Que eu consigo fazer aquele regime, que eu consigo largar aquele vício, que eu consigo parar de mentir, que eu consigo ser uma pessoa melhor, que eu consigo valorizar as coisas que eu tenho, que eu consigo me livrar de tudo aquilo que me aprisiona, principalmente da opinião das pessoas. Porque eu quero agradar a Deus e não aos homens. Se alguém examina bem a lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Então, se eu não esqueço das coisas que eu leio, se eu não esqueço das coisas que eu aprendo com Deus, se eu aceito as coisas que Deus coloca dentro do meu coração, mesmo que seja a repreensão e o não, tudo que eu faço dá certo. Porque quando a gente faz, a gente não está fazendo sozinho. A gente está fazendo junto de Deus. E se você acha que reconhecimento é ganhar muito, eu vejo diversas pessoas reclamando: ai, mas eu faço um monte, mas eu não sou reconhecido. Nosso reconhecimento vem de Deus. Se para você reconhecimento é dinheiro, vou ser bem sincero. Você quer ganhar dinheiro? Se para você isso é reconhecimento, se torne uma prostituta. Você vai ganhar bastante dinheiro. Isso significa que você tem reconhecimento? Para de medir virtude pelos teus valores, pela tua ignorância. Porque não pode uma árvore boa dar fruto ruim e uma árvore ruim dar fruto bom. Então ou você é integralmente como Jesus ou você é nada. Não busquem tesouros nesse mundo onde a traça corrói, mas busquem tesouros no céu. Ah, mas... Quietinho. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale nada. Se você continuar achando que você é cristão, católico, evangélico, mas não consegue parar de falar essas asneiras, aprende a ficar quieto. Se Jesus falar faça, você faz. Se ele não falar nada, você não faz nada. Você é um criado, você é um servo. Você fica ali quietinho, só esperando. A nossa alegria é agradar a Deus. Ninguém pediu a tua opinião. Se for para você abrir a boca, é para citar alguma coisa que está na Bíblia. Só, não passa disso. Você é religioso? Então você controla o que você fala. Porque chega a cansar de ver tanta gente envergonhando o nome de Deus, querendo dar opinião sobre todas as coisas. A sua religião não vale nada e ela está enganando a si mesmo. Se da tua boca está jorrando água doce e água salgada, tem algum problema com você. Que é falta de arrependimento, que é falta de conversão, que é falta de palavra. O momento que nós tivermos que falar vai porque o Espírito Santo está falando através de nós. Passou disso, fica quieto. Porque a chance de você estar querendo convencer o diabo ou cair no jogo dele é muito grande. E você acha que o diabo não fica colocando discórdia dentro do coração? Deus ele diz que tudo vem do nosso coração. Tudo aquilo de ruim está dentro de nós. E aí? Você vai viver longe ou perto da palavra? Vai aceitar o que o Espírito diz ou não? Vai se arrepender ou não? Vai continuar colocando a culpa nos outros? Olha a importância de ler a Bíblia todos os dias. E você acha que o importante é você fazer um curso, é se esforçar, é dormir tarde para uma coisa. Eu queria ver alguém gastando o tempo que gasta nas coisas do mundo, nas coisas de Deus. E os que gastam tempo nisso é porque tem algum retorno financeiro. E eu tenho visto verdadeiros adoradores, pessoas que têm adorado o Pai em verdade e em espírito, porque elas já não estão mais buscando os seus próprios interesses, mas estão buscando servir ao Senhor, ser sal e ser luz nessa terra, anunciando a mensagem de Deus, através da sua própria vida, com um testemunho, não apenas com palavras ou com rótulos. Cada dia mais nós vemos um mundo gospel maior. Cada dia mais tem menos Deus nessas pessoas. Porque dá uma tristeza ouvir essas músicas.
Muitas delas não estão nem falando de Deus, estão cantando o que as pessoas querem ouvir. Tem um descolamento da palavra de Deus, principalmente nessas frases que a gente olha de gente, entre aspas, que é religiosa, que está ali fazendo harmonização facial, que está mais preocupado em parecer com um cowboy, que está mais preocupado em parecer um marombeiro fitness, que está mais preocupado com a estética da coisa do que propriamente com a mensagem. Porque ele precisa se parecer com o mundo. E não é à toa que essas pessoas que estão se parecendo cada vez com os mais jovens só são frequentados por pessoas velhas, porque não está enganando mais ninguém. Tá valendo a pena tudo isso? Comemorando que pôs zilhões de quase 1 milhão de pessoas às 4 da manhã para ficar idolatrando imagem e pirulito de ouro. Muito bem, parabéns, parabéns, parabéns. Ficaria muito feliz se tirasse tudo aquilo e tivesse só uma Bíblia aberta e ele não falasse nada dele, nem do que ele pensa, nem pedindo seguidor, nem pedindo nada. Só lesse: o Evangelho de Deus é esse. Só. Terminou, fecha, desliga. Será que ele teria coragem de fazer isso? Durante a vida inteira dele, pregar só a mensagem? Não teria. Não teria. Porque onde vai ficar o ego dessas pessoas? Quando Davi ele quis contar o tamanho do povo de Deus, Deus repreendeu ele. Mas não, a nossa igreja aqui hoje é só vaidade. E quando eu falo de uma, eu não estou dizendo que a outra é certa, porque para mim não tem nenhuma certa. Mas às vezes eu tenho que consumir o que a rede social das criaturas chega até mim. E aí? Como é que a gente faz? E eu não sou o dono da verdade, mas o meu pai é. Você quer mudança? Tá na palavra. Você quer que tudo dê certo na tua vida? Pratica o que você lê na palavra. Você quer sentir o que você nunca sentiu? O Espírito Santo vai estar com você e vai colocar tudo isso dentro do teu coração. Sem que você precise se humilhar, sem que você precise vender a tua alma ao diabo, sem que você precise se dobrar, sem que você precise de nada disso. Fui questionado. Você vai continuar nessa vida até quando? A tua vida é essa, ficar fazendo devocional e lendo Bíblia e pegando a mensagem. Tem algum problema nisso? Pelo menos as coisas que eu tenho conquistado eu vou poder levar todas quando eu morrer. E o resto? Vai levar o quê? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração. Que a palavra de Deus permaneça em nós, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos. Que o Senhor ele continue nos guiando, nos direcionando o caminho, sendo luz. Que nós possamos ser sal nesse mundo. Que Jesus seja sempre o nosso guia. Cuidado, cuidado, cuidado com as ovelhas, ou com os lobos que estão no meio das ovelhas. Porque elas não estão levando ninguém para o céu. Porque o que leva para o céu é a palavra. Se você não tem se sentindo bem, e mesmo assim você continua buscando essas pessoas, abre a Bíblia e lê. Faça primeiro só esse... Quer fazer uma intenção? Faça de ler a palavra de Deus. E veja o que vai dar mais fruto na tua vida. Aí você vai entender o que eu estou falando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.